Sexta-feira, 5 de junho. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Cansados de promessas, população de Caxias quer a conclusão de obras de saneamento básico. Botaram a manilha aqui, mas não finalizaram. A obra está chegando, mas a gente quer a conclusão da obra. Em Nova Iguaçu, grande quantidade de lixo na calçada atrapalha o caminho dos pedestres. Tem que andar no meio da rua. Felizmente, alguns moradores não respeitam. Você vai ver também a sua participação no programa. Olha só, isso aqui é uma vergonha, é muito lixo, né, gente? E uma entrevista com a rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis, Raíssa de Oliveira. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 5 de junho, e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje um programa surpresa, que nós vamos fazer o primeiro bloco do programa, por causa dos nossos compromissos com a população de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, duas importantes matérias. E daí em diante, nós vamos começar uma entrevista super bacana com a Raíssa de Oliveira, rainha de bateria da nossa querida Beija-Flor de Nilópolis, que já está com a gente aqui nos estúdios da CNT. Antes, vamos começar a chamar logo a primeira reportagem, que é em Duque de Caxias, na Rua da Defesa, no bairro São Bento. Olha só a situação que está lá, por falta de conclusão de obras. Tudo que vai ser explicado agora pelo repórter Marcelo Lima, que esteve lá. Mauro Vasconcelos, a nossa equipe foi chamada no bairro São Bento, Duque de Caxias. A reclamação era saneamento básico e asfalto. Chegando no local, já encontramos a obra em andamento. Vamos conversar com o presidente da Associação de Moradores aqui do bairro São Bento. Através de pedido de vários moradores aqui ao vereador Celso do Alba, nós tivemos dificuldade desse governo de fazer essa rua, mas os moradores já estão sendo presenciados dessa obra. O prefeito liberou, junto com o vereador, manilha de 600, que é uma manilha que vai comportar toda a água que desce do morro vizinho aqui. Essa rua estava dando assim, de 1,5 metro d'água, e a partir daqui a 60 dias, vocês podem ter certeza, não só vai ser amanilada, como asfaltada também. Ela vai vir com asfalto decente, todas as calçadas vai ser feita. Já há 6 anos fizeram essa rua quebrou toda aí, não sei que tipo de trabalho foi feito, tá? E a rua passou a encher e nos prejudicar. Observando o pé do muro, vê como é que fica isso aqui encharcado d'água aqui, ó. Fica 15, 20 dias encharcado d'água. Então vamos aguardar que a promessa feita aí pelo vereador e o prefeito e o presidente da Câmara seja realmente cumprida. Há tempo que a gente vem lutando e pedindo a melhoria dessa obra. Realmente a obra está chegando, está ali no final da rua, né? Toda vez que chove aqui, a gente sofre muito. Um tem que ajudar o outro, retirando, aumentando móveis, né? Retirando moradores dentro de casa, idoso, sem condições de sair, ajudando. É aquilo. Já há 4 anos que eu moro aqui e não teve melhoria. A obra está chegando, mas a gente quer a conclusão da obra. A gente não quer só a promessa do que vai fazer a obra. Há mais de 10 anos que eu fico reclamando com o Celso, com o seu Osto, com tudo. Falei com ele pessoalmente. Minha casa aqui enche, meus freezer aqui, já perdi 2 freezer, tudo por causa dessa enchente. Botaram a manilha aqui, mas não finalizaram. Já tem mais de ano que botaram a manilha e agora está a rua cheia de buraco, sem asfalto e sem nada, e minha casa continua enchendo. Segundo o presidente da Associação de Moradores, o Givanildo, ele disse que em 60 dias poderíamos retornar até aqui, a Rua da Defesa, que aquela obra que a nossa equipe flagrou hoje vai estar concluída. É com você no estúdio. Tem mais é que concluir mesmo, né? Imagina um município que mandou lá o vereador Celso do Alba, que é vereador já no 2º ou 3º mandato, né? Mas ocupa o cargo de secretário municipal de meio ambiente. Por falar nisso, hein? Estou falando aqui do Celso do Alba, hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente.
Dia Nacional da Reciclagem e Dia da Ecologia. O Celso do Alba é o secretário municipal do Meio Ambiente de Duque de Caxias. A obra foi pedida por ele enquanto estava na Câmara de Vereadores. Só que os moradores estão falando ali que aquelas manilhas estão ali há mais de um ano. Seu Washington, aqui, um ano. Finalmente a obra começou, né? O presidente da Associação de Moradores garantiu que vai terminar a obra e a gente vai acompanhar. O poder público tem mais é que cumprir. Triste é quando a obra demorar a começar já é um absurdo, mas quando começa e não termina, ou então termina mal. Vamos acompanhando aí, tomara que tudo dê certo lá para o povão do São Bento, nessa Rua da Defesa que está sofrendo demais. A rua ficou sem defesa, os moradores não têm para onde correr. Vamos ver se melhora, né? Na Rua José Lucas, no bairro Carmari, em Nova Iguaçu, a desordem total, hein? Uma bagunça danada. Quem teve lá foi o Aércio Lobão. Mauro Vasconcelos, estou aqui no bairro Carmari, na cidade de Nova Iguaçu. Quero acessar a Rua José Lucas. Problema, Mauro, é que a calçada não pode ser utilizada, olha só. Chega nesse ponto aqui, se eu quiser utilizar a calçada, não tem como, porque tem uma montanha de lixo e de entulho. O que eu tenho que fazer, como todo morador? Ir para a rua, Mauro. Isso aqui, ó. Disputar espaço com carros, veículos, porque a calçada tá desse jeito, Mauro, ó. Muito mato, galhos de árvore. E olha, Mauro, a gente não sabe se são moradores locais ou pessoas de outros bairros, mas olha só, essa enorme quantidade de sacos de entulho, a gente acredita que deve ser até pessoas de obras grandes. E assim, ó, população tem que dividir espaço com os carros, porque não dá para usar a calçada. Esse lixo aqui atrapalha muito a gente, porque além de dar rato, incomoda a gente porque às vezes dá mau cheiro, é difícil a prefeitura vir aqui para poder limpar, incomoda demais. A gente aqui já pensou até de botar uns pneus, botar umas plantas, para ver se esse lixo acaba, porque vem gente de outros lugares colocar lixo aqui. E é muito ruim esse lixo aqui pra gente. Tem que andar no meio da rua. Os moradores, começou a botar lixo. Aí fica complicado. Infelizmente, alguns moradores não respeitam, joga lixo desordenadamente, joga bicho morto, tá? Joga folha, lixeira, cascalho de tudo, qualquer lixo no meio da calçada. Não respeita a gente. A prefeitura vem uma semana limpa e na outra semana já está sujo de novo. Então ficou desordenado. Mauro Vasconcelos, a gente vai encerrando essa matéria, como sempre, fazendo um pedido esperançoso à Prefeitura de Nova Iguaçu, que vem aqui no bairro Carmari, fazer um pouco pela população, Mauro, porque com uma montanha dessa de lixo e entulho ocupando a calçada, a população não aguenta mais. Eu digo sempre aqui, não basta limpar sempre, é preciso sujar menos. E sujar menos é a responsabilidade de todos nós, né? Eu sujo menos, você suja menos. Aí quando tem um bando de gente, uma boa quantidade de gente porca, claro que não é a maioria. Se tiver um time de gente porca, pode ter um timaço, muita gente boa que não é porca. Aí tiver aí meia dúzia de porcos, e pode ser um porquinho pequenininho assim de 9, 10, 11 anos, não pode? Pode ser um porco velho, barrão, grandão de 60 anos, né? Aí, meu, não tem jeito. É uma porcariada danada. Aí a prefeitura vai limpa, o povo vai suja, o povo limpa. Eu sempre falo aqui, por que não usa tecnologia, né? Na campanha eleitoral, muitos candidatos a prefeito falam que vão usar tecnologia, não sei o quê. Tecnologia no monitoramento, para saber botar aqui a fuça do porco que tem um costume de sempre sujar a nossa cidade, o bairro onde mora. É gente que não tem compromisso com porcaria nenhuma, tá? Não tem compromisso com a saúde, nem tem compromisso com a família, não quer saber de nada disso, quer sujar. Vamos sujar, joga ali, joga ali, joga ali. O outro vem com a picape, o outro lá do desgraçado, aquele que eu tenho bronca lá, do aviário. Tem uma bronca do dono do aviário, nem conheço o cara, mas ele vem com aquele montão de troço naquela picape velha, aí para no lugar desse ali, aí já viu um pouco de entulho, aí joga o resto do aviário, pena de galinha, uma confusão. O povão sofre, tá? O quê? Tu tá assistindo agora, mas tu mora em Copacabana, mora em Ipanema, mora no Leblon, na Barra, lá não tem isso. Muitos prefeitos de Nova Iguaçu, por exemplo, prefeito de Nova Iguaçu, mora onde? Em Nova Iguaçu? Não, tá enganado, amigo. Mora no Leblon, ele tem um apartamento aqui em Nova Iguaçu, aí fica de vez em quando, mas
a residência mesmo é no Leblon. Vê lá, se tu, de vez em quando, agora na campanha eleitoral, pode ser que more 3 meses, 2 meses, vá todo dia ali no apartamento, não vai. Mas depois volta para o Leblon. Ele pode morar onde quiser. A escolha pessoal do sujeito. Agora, tem que cuidar da cidade que o elegeu. Pelo menos eu penso assim. Temos um zap aqui. Vamos mostrar um zap? Um valão com muito lixo na Avenida Canal, esquina com a Rua Mato Grosso, na Vila Magalhães, em Belford Roxo. Põe na tela. Tubo de televisão. Olha aí, uma bola, é negócio de armário, é bola velha. É cachorro morto. Muito bicho morto. Aqui tem. De vez em quando tem cachorro morto. Opa! Isso aqui. Opa, não tem cachorro morto não. Aqui tem rato. Tem porco, tem tartaruga. Aqui tem o quê? Peixe, tartaruga. Porco. Porco não tem não, miséria. Essa aqui é o quê? Estrada Mato Grosso. Famosa beira-linha chaminé. Olha só, isso aqui é uma vergonha. Muito lixo, né, gente? Aquilo olha lá. Peixe. Até cobra já teve aqui. Tá vendo aí, gente? Acabei de falar, né? Acabei de falar. Mostra essa imagem aqui. Cadê? Aqui. Olha isso aqui, ó. Aqui. Acho que vai ter jeito? Só tem um jeito. E aí, o apelo é para quem vai... Vou conversar daqui a pouco com a Raíssa de Oliveira. Mas só tem um jeito. Vou falar sobre isso com ela. A educação da nossa gente desde pequenininho. Para não chegar a esse ponto aqui, ó. Todos nós somos penalizados quando a população não tem educação. Quando o governo não dá educação para a nossa gente. Desde pequenininho. Quando o governo não faz um trabalho de requalificação dos professores. Tem muito professor e professora que joga lixo assim também, tá? Porque eu sou professora. É professora, mas é porca. É professor, mas é porco. E tem governante que também é porco, tem governante porco e irresponsável, porque tem que ter um mínimo de responsabilidade e atuar com firmeza na formação de professores e na educação das nossas crianças. Mas isso a gente vai conversar também com a Raíssa de Oliveira daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Estou aqui com a Raíssa de Oliveira, a jornalista Raíssa de Oliveira, a nilopolitana Raíssa de Oliveira, também rainha de bateria da Beija-Flor. Tudo bem, Raíssa? Tudo ótimo. Primeiro, gostaria muito de agradecer a oportunidade, né, e te parabenizar pelo seu programa, porque às vezes as pessoas não conseguem mostrar e o seu programa mostra. Então isso é muito importante para a nossa Baixada Fluminense, né? E eu assisto de montão, porque se você é daqueles, se está certo, nós vamos falar, mas se está errado, nós vamos bater, nós vamos falar e vamos falar para aonde nós temos que melhorar. Então, sabe, Raíssa, você tocou num ponto muito interessante nesse início desse nosso bate-papo, porque tem gente, algumas pessoas confundem e pensam que quando a gente mostra, a gente está querendo o pior, ao contrário. A gente está exatamente mostrando para sensibilizar principalmente as autoridades para eles acertarem. Exatamente. E o povo, ele acaba não tendo voz, né? Então você, como seu veículo de comunicação, você dá a voz ao povo e também dá a oportunidade de mostrar aonde eles estão errando, né? E assim a autoridade pode trabalhar no certo. Então, a gente queria começar exatamente por esse ponto que você deixou aqui para a gente, uma deixa muito bacana, que é para a gente poder mostrar no programa de hoje uma Raíssa de Oliveira diferente da que a gente conhece na TV, que a gente conhece nos ensaios da Beija-Flor de Nilópolis, no Carnaval, no mundo, que o mundo conhece, uma Raíssa de Oliveira. Na verdade,
também existe, principalmente existe, uma Raíssa de Oliveira defensora do povo, uma Raíssa de Oliveira que quer a melhor condição de vida da nossa gente. É verdade, Mauro. Bom, a Raíssa de Oliveira, ela vem de uma família humilde, né? Minha mãe é dona de casa, fazia suas faxinas. O meu pai, motorista de ônibus, né? Eu sou moradora de Nilópolis, nascida e criada em Nilópolis. Nasci ali no mundo do samba, que é o berço, né? Se você fala de Nilópolis, vem logo a Beija-Flor. Verdade. Né? Então, eu era muito pobre, né? E a diversão do pobre é o quê? É o samba. Então, ali a quadra da Beija-Flor sempre estava perto de mim, e então eu sempre tive o interesse de ir participar dos ensaios da escola de samba. Você mora perto da escola? Sempre. Até hoje mora perto? Sim, da Beija-Flor. Né? Eu morava do outro lado de Nilópolis, né? O que me fazia ir a pé, porque minha mãe não tinha condições de pagar não tinha dinheiro de passagem. Né? Então a gente ia a pé para a escola de samba e voltava de novo de madrugada a pé novamente. E ali eu fui crescendo, me tornei rainha de bateria aos 12 anos de idade. O samba, ele me formou em jornalista, me deu visibilidade, me deu conhecimento de ser quem eu sou. E a partir daí, né, quando você é muito vista, a partir daí veio as pessoas sempre pedindo ajuda para a Raíssa. A Raíssa sempre estava lá disposta a ajudar a população de uma forma involuntária. E foi aí que eu criei, junto com a minha mãe e com o meu irmão, a minha instituição, ONG Raid, onde a gente atende ali próximo da Beija-Flor também, né? Está situada na comunidade mesmo, no centro, a minha instituição, onde eu atendo jovens, adolescentes, criança, idosos, e enfim. E esse trabalho, né, cultural, que eu trabalho com dança, tem assistência também de médicos também que me ajudam. E essas pessoas que me ajudam na minha instituição são todas elas voluntárias. E isso me fez ter aquela percepção, gente, eu sempre preciso ajudar as pessoas, como eu posso fazer. Só que eu percebi que quanto mais você faz, mais as pessoas precisam. A demanda é muito grande. É muito grande. Porque aí tem o amigo vai lá, te procura, você ajuda, que esse amigo foi lá e falou que você ajudou, e sempre falta isso, ou uma cesta básica, aquelas coisas todas, né, do social. O social sempre foi muito forte na minha vida. E aí eu falei, gente, eu preciso ajudar essas pessoas, porque essas pessoas precisam de trabalho, essas pessoas precisam de curso de qualificação, essas pessoas precisam de médico em casa, essas pessoas precisam de educação, né? Eu falei assim, não, eu preciso fazer mais para essas pessoas. Nesse período que você ficou você não montou essa ONG, Não, foi em 2009. Olha que já se 2009, foi em 2009 que eu... Já estamos em 2020. Já estamos em 2020. Então você imagina quantas pessoas eu não ajudei durante esse tempo inteiro. Aí você começou fazendo a ponte entre alguns empresários, gente ajudando, e a sua instituição para ajudar um grupo de pessoas que cada vez foi crescendo mais. Exatamente. Mas quando você procurava o poder público, um órgão público, seja ele municipal, estadual, federal, você encontrava facilidade ou era um empecilho? Vamos ver, estou vendo isso? Então, Mauro, o que acontece? Eu sempre contei com apoios, né, de outras empresas ali próximos, porque a Raíssa sempre teve nome e visibilidade. Então, algumas pessoas, por me conhecer, já conhecer minha história, conhecer o trabalho que eu faço lá na minha comunidade, me ajudava, porque sabe que é um trabalho sério. Né? Eu mexo com vidas de várias pessoas, de milhares de pessoas. Então, assim, e quando eu ia pedir alguma ajuda, as portas sempre se fechavam para mim, né? Então, alguma ajuda para algum político, né? Seja A, B, eu não quero citar nomes, mas as portas se fechavam para mim. E quando chegava na época da eleição, eu tinha que abrir as minhas portas. Por quê? Porque a Raíssa trabalha com pessoas. Então, eles me procuravam. E simplesmente a gente cansa, né, Mauro? A gente cansa porque a gente só serve na hora de elegê-los e depois eles somem. Então, eu gosto de pessoas, eu gosto do povo. O que eu sempre fiz, eu lidei muito com o povo, que é o samba, né?
Então, eu não vou ser, eu sou pré-candidata a vereadora. Se Papai do Céu nos abençoar, nós chegarmos à vitória, eu não quero ser o que muitos foram, né? Ser um vereador que não faz acontecer, que não olha, que não se sensibiliza com os problemas das pessoas, entendeu? Eu quero ser mais do que uma vereadora, eu quero ser a voz do povo, entende? As pessoas estão carentes de não ser atendidas, de não ser escutadas, de não serem ouvidas. As pessoas precisam, Mauro. Raíssa, eu estou percebendo aqui até um emocional, né, parece até um pouco de desabafo. Sim. Desses 11 anos você lá na instituição ajudando tantas pessoas e várias vezes você já deve ter ouvido perto, quando chega a próxima eleição, Raíssa, você tem que ser candidata. Imagino que tenha acontecido isso inúmeras vezes. Verdade. E você sempre resistiu a isso. Por que agora você decidiu, de fato, se tornar pré-candidata? Realmente, em 2009, quando nós abrimos a instituição, todo mundo pensava que ali, nossa, tem que ser candidata, e eu ficava sempre na minha. Porque o objetivo não era isso. Não era. Não era porque eu achava que, de alguma forma, alguém ia olhar para a minha instituição, né? E alguém ia me estender a mão, né? O que não aconteceu durante esse tempo inteiro. Então, eu vou ser bem sincera para você. Eu, nas últimas eleições de 2018, né? O meu marido, Drigão, veio a candidato a deputado federal e eu vivi muito aquilo, aquelas eleições para mim, ela foi muito importante para que eu pudesse dar o primeiro passo, sabe? E aí eu falei, nossa, eu preciso fazer mais, eu preciso me pré-candidatar para poder fazer mais essas pessoas, mas que em 2018 eu acho que foi assim um fator primordial, tinha que ter acontecido para eu tomar essa decisão. Porque é uma decisão que eu pensei muito, Mauro, é uma decisão que eu pensei muito porque eu coloco em compromisso toda a minha trajetória de vida, a minha história que eu construí ao longo do carnaval, né? Então, eu coloco em compromisso isso. E eu não quero sujar minha história. Eu quero fazer acontecer de verdade. Lá na Beija-Flor, por exemplo, eu tenho uma admiração pessoal com o seu Anísio, eu gosto muito dele. Sim. Eu acho que ele é uma pessoa que ajuda muita gente, muito, é uma pessoa do bem. Você teve com ele, você foi falar que queria ser candidata a vereadora, como é que foi a reação do Anísio quando você deu essa notícia para ele? Foi tranquilo, foi bem tranquilo, né? Eu acho que ninguém imaginava, nem eu imaginava tomar essa decisão, mas se bem que eu já estava estudando essa decisão na minha cabeça, já para poder conversar, né, com o seu Anísio, porque é uma pessoa que ele sempre me apoiou. É uma pessoa que eu devo muitas coisas na vida, sabe? Porque ele me apoiou nos meus estudos e do meu irmão. Se eu sou formada hoje, tenho toda a visibilidade, é graças a Deus a ele, então eu falei, eu tenho que conversar. Primeiro passo da minha pré-campanha é conversar com o tio Anísio. E foi assim que aconteceu. Ele deixou eu seguir meu destino, né? Se era isso que eu queria, ele deixou eu seguir o meu destino. E aí, junto, né, com o Almir, que é vice-presidente da Beija-Flor, me filiou no partido, né? Então, assim, foi muito tranquilo em relação à minha pré-campanha. Estou conversando aqui com a rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis, a jornalista Raíssa de Oliveira. Vamos no nosso intervalo e rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada de hoje, conversando com a jornalista Raíssa de Oliveira. Raíssa, vamos falar um pouco mais da tua trajetória, né? Você conheceu boa parte do mundo através da Beija-Flor. Aí lá, quando você olha assim uma criança sambando, eu sempre tive essa curiosidade de te perguntar, você já enxerga igual o olheiro do futebol?
Tem o olheiro que vai, tem os garotos jogando bola, ele já sabe, olhando, se aquele garoto vai ser um Neymar na vida. Você também tem esse olhar quando você vê uma menina com um garotão, um garoto desde pequenininho sambando, você já sabe se ela tem aquele toque e se existe uma escola onde a criança vai aprender. É muito fácil, eu que vivi o samba, né, ao longo da minha vida inteira, então é muito fácil a gente ter esse olhar, né? Então a gente já sabe quando a criança vai dar para uma futura mulata, para fazer show e se tornar uma grande rainha do carnaval, né? E na Beija-Flor tem um projeto também que cuida dessas crianças. Tem projeto de mestre-sala porta-bandeira, de ritmistas, de samba, de passista, masculinos e femininos. Para pegar desde pequenininho? Para pegar desde pequenininho. E na minha instituição também eu faço esse projeto, né? E é muito legal, porque dentro do projeto a gente não visa só o samba, mas a gente visa os estudos. Como, por exemplo, se a criança está na escola de verdade, como que estão as notas das crianças, como que está o comportamento com os pais, porque isso é importante. E o que é bom também é que nós resgatamos adolescentes, né, jovens que estão no mundo das drogas, que estão se perdendo por algum motivo. Então, o samba, ele ensina, ele resgata, sabe? Ele educa. Isso que é importante falar do samba, porque as pessoas só veem o samba como o carnaval. Fevereiro chega carnaval, vem muitas mulheres bonitas com os seus corpos de fora, e aquilo ali é o samba, é o carnaval, e não é. O que a gente tenta passar para a maioria das pessoas é que o samba forma. E já lá pelo seu projeto, quantas crianças já passaram por lá? Nossa, eu perdi as contas porque milhares de crianças, eu atendo milhares de famílias. Não só de Nilópolis, de outros municípios também, de Mesquita? Então, acaba outros municípios procurando a gente, né? Porque de repente não tem, naquele município, não atende da forma que a gente faz, do trabalho que nós fazemos, né? Então acaba procurando. Então fica muito grande a demanda de pessoas para a gente poder atender. E às vezes fica até difícil ter mão para todo mundo e difícil ajudar, entendeu? Então, por isso que a gente... E por falta de recursos sempre? Esbarra na falta de recursos? Isso que eu ia te falar agora, na falta de recurso, né? Na falta de pessoas para poder dar a mão, entendeu? Então, a gente sabe que tem, né, Maura? A gente sabe que os órgãos públicos podem ajudar, só que eles não ajudam. Infelizmente, eles não ajudam, eles não querem ter aquele comprometimento aquele compromisso com as crianças, eles não querem ter aquele compromisso com as famílias, e por isso que a gente está vivendo esse caos. E não acontece só na Baixada, não acontece só em Nilópolis. Não, aí eu já pulo lá para fora, porque o Rio de Janeiro, né, a gente está passando por um momento muito, mas muito delicado. E se a gente não se unir agora, se a gente não dar as mãos agora, a gente não sabe onde nós vamos parar. Pois é, eu fico olhando, não sei se você concorda, né? Eu fico observando o comportamento dos políticos. Você, com a vontade do povo nilopolitano, já no ano que vem você vai estar na Câmara de Vereadores. Né? Vamos torcer por isso. Sim. Mas a gente, se olhar para a Câmara, não somente para a Câmara especificamente de Nilópolis, sim, vamos olhar para todas as câmaras de vereadores. Então, vamos incluir aí os políticos. E para o Parlamento Estadual, e para o Parlamento Federal, e para o Senado, e para os governadores, e para os prefeitos, não é? O olhar não é muito estimulante. Verdade, Mauro. Infelizmente, só nós, né, como cidadãos, temos esse poder de tirar e de colocar as pessoas. Eu acho que cada eleição a gente tira uma lição. É só a gente avaliar do jeito que o seu município anda, o seu estado anda, né? Então, assim, só você que está aí em casa nos assistindo tem esse poder. Está em suas mãos colocar pessoas de bem, né? Pessoas que realmente queira defender o interesse de toda uma população. E, enfim, votar certo, né? Votar no novo, votar na pessoa que realmente tem competência para assumir certo tipo de responsabilidade. Porque o que está faltando
nessas pessoas que estão eleitas, que estão aí, é responsabilidade com o povo, Mauro. E eu vou te falar uma outra coisa também, que eu acho que falta ainda nessa gestão, não tem uma mulher na Câmara de Vereadores sentada em Nilópolis. Não tem nenhuma representante mulher? Não tem. Então eu acho que nós mulheres precisamos, né, colocar a nossa cara, porque tem muitas mulheres que têm projetos. Só que às vezes eu acho que as mulheres ficam meio retraídas. Então a gente tem que sim a luta, se a gente acredita naquele ideal, a gente tem que lutar por aquilo. E é isso nesse momento que eu estou fazendo. Eu estou lutando naquilo que eu acredito. Você acha que essa tua palavra, esse teu empenho, essa tua vontade, esse teu objetivo pode ser um objetivo irradiante, pode ser um ponto irradiador para outros municípios onde existem mulheres também candidatas a vereadoras, municípios onde existem mulheres candidatas a prefeita, a vice-prefeita, para que mulheres... Outro dia não, eu sempre tenho observado uma campanha do Tribunal Superior Eleitoral incentivando que mulheres conquistem mais cargos públicos, sim, né, mais concursos públicos, mais funções públicas e mais mandatos públicos. É assim, eu vou falar por mim, né? Mas eu acho que a onda é das mulheres. Eu acredito muito na força e no potencial das mulheres. Porque a mulher, ela consegue fazer tudo. Ela consegue trabalhar, ela consegue dominar a casa, ela consegue dar atenção a filho, marido e etc. E a mulher é mais sensível, ela se sensibiliza mais, né? Eu acho que ela tem mais força. E a mulher tem esse negócio de fazer a diferença. A mulher precisa sempre estar fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Porque senão ela não é mulher. A mulher, ela precisa estar se renovando o tempo inteiro. Porque senão ela não é mulher. Então, acho que eu acredito sim que nós mulheres, inclusive, tem muitas mulheres me abraçando em Nilópolis, né? Falando que queria vir ser pré-candidata a vereadora também, só que não tinha como e tudo mais, que tinha esse projeto, né? Porque as mulheres sonham também, igual os homens. Mas e aí elas vieram, se sentiram acolhidas por mim, porque a gente está falando a mesma coisa, a gente está numa voz só, sabe? Isso não quer dizer que eu vou fazer só pelas mulheres, eu quero fazer para toda a comunidade nilopolitana, né? Mas outras mulheres acabam se sensibilizando e vindo também. Eu quero ser a voz do povo, sabe? Mas, com certeza, eu acho que tem que ter mulher, sim, ocupando mais cargos públicos. E o lugar da mulher, gente, é aonde ela quiser. Muito bem. Aqui, Raíssa, se eu te perguntar uma outra coisa, quando a gente tem esse olhar, né? Eu sou um defensor de muitas mulheres na política, acho que a solução do Brasil pode estar aí na diferença que a mulher pode fazer, nesse olhar que a mulher tem, pode ter, precisa ter. Acho que o país está precisando de mulheres capazes. Existem essas mulheres capazes, essas mulheres competentes. Mas, por outro lado, tem um olhar de desconfiança por boa parte do eleitorado. Você está sentindo isso nessas tuas andanças, nas reuniões? Está meio um pouco restrito por causa da pandemia? Sim. Mas você está sentindo isso? Não. Não está sentindo? Não tenho sentido isso, tá? Tenho percebido que as pessoas realmente estão... Posso falar português aberto? Pode, né? Estão de saco cheio, né, da política e do que ali estão, né, que foram... tem pessoas que falam para mim, nossa, mas tem fulano que foi eleito várias vezes e não fizeram nada, e isso, que aquilo. Então, eu realmente estou sentindo um vácuo, né, principalmente para mulheres ali, e que está aderindo à minha pré-campanha, porque vê a renovação, vê o novo, as pessoas veem uma oportunidade de mudança. Então, por isso que as pessoas estão vindo assim, me procurando, né? Porque as pessoas querem realmente dar aquele voto de confiança.
E como tem muita gente que conhece o meu trabalho, vê que é de verdade, que eu trabalho mesmo pelaquela comunidade que precisa, as pessoas param e pensam, não, ali é de verdade, ali é diferente. Então vamos lá ver o que tem, vamos lá ajudar, vamos vestir uma camisa só, entendeu? E a gente só precisa que as pessoas votem certo. E esse ano é o ano da oportunidade, é o ano da mudança. Na questão da saúde, por exemplo, a saúde da mulher, a gente encontra muitos empecilhos governamentais, né? É o governo municipal que não atua de forma coerente, de forma a atender a necessidade da mulher que está precisando de uma saúde mais eficaz, de um atendimento na saúde. Aí a mulher vem lá de longe, a gente está falando aqui de Nilópolis, mas acontece isso em vários municípios. Né? Nilópolis é um dos menores municípios, né? Tem 9 quilômetros quadrados, mas imagina uma cidade do tamanho de Nova Iguaçu, por exemplo, Sim. Duque de Caxias, ou Belford Roxo, que tem milhares de quilômetros quadrados, né? Uma mulher que vem lá de longe e precisa de um atendimento médico, né? De um ginecologista, ou de um cardiologista, né? De uma especialidade médica qualquer, e ela vem lutando. E outro dia, numa matéria nossa aqui, só para te dar um exemplo, eu encontrei uma mulher, marcaram o exame ecocardiograma para daqui 8 meses. Falei, senhora, tem certeza? Tenho, está aqui, ó. Aí marcaram era janeiro, marcaram para agosto. Quer dizer, a pessoa morre e não faz o exame. Exatamente. Esse tipo de olhar tem que ser uma política de governo. E uma mulher representando as mulheres, representando o povo com mais afinco, né? E não precisaria ser mulher, qualquer um parlamentar que quisesse ter esse olhar, ele teria a condição de ajudar a modificar muita coisa, você concorda? Claro, com certeza. Hoje em dia, Mauro, se você não tiver um conhecimento, você não faz nada. Você não faz o exame, você não faz uma operação, você não faz nada. Isso é mais cruel ainda, né? Exatamente. E eu diria que as pessoas batem na minha porta também por isso, né? De achar, nossa, ela é Raíssa, ela vai me ajudar. E eu fico o tempo inteiro de mãos atadas porque eu tenho que fazer por aquelas pessoas. Lógico que eu tenho meus conhecimentos, mas às vezes não chega. Não consegue porque resolver. É um direito de todo cidadão ter uma saúde, gente, de qualidade. Entende? Só que as autoridades, elas não olham dessa forma. Infelizmente, as pessoas, as mulheres, né, todo o povo fica na dependência Quer ter essa voz. Desse distanciamento para poder de realizar um exame. É ridículo isso. Mas eu quero ser a voz dessas pessoas assim, e eu acredito que a gente fiscalizando, né, porque a gente tem que fiscalizar o porquê que a pessoa tem que ser atendida 8 meses, ou porquê não tem os médicos no hospital. A gente tem que fiscalizar, né? E isso é o trabalho do vereador. Fiscalizar e fiscalizar. E quando o vereador não fiscaliza, é certo a gente dizer que os vereadores estão sendo cúmplices do mal feito? Eu acredito que é a falta de comprometimento e a falta de vergonha na cara. Porque desde que você pede o voto, né, e que outras pessoas te apoiam para te colocar no poder, é para você defender o interesse do povo. E quando não há esse comprometimento, quando faltam as coisas e quando eles não fiscalizam, você me desculpe, mas é falta de vergonha na cara. Porque só eles que podem fazer. Só eles podem ser a voz do povo. Então, eu acho que é falta de comprometimento, de responsabilidade com aquele voto. Então, mas aí eu volto a falar contigo sobre um fator principal. Que o cara está lá, ele é um péssimo parlamentar, é um péssimo vereador, é um cara envolvido com uma porção de coisas que não deveria estar, ele não está cada vez mais distante da população. Aí na próxima eleição, a gente observa que o povo votou de novo nele. E votou de novo nele. E novamente, aí eu falei, mas aquele cara não é aquele cara que não defende o povo, que não quer saber da saúde, que não quer saber da educação, que não tem interesse em nada.
E novamente ele é eleito deputado com vários mandatos, eleito isso, eleito aquilo. Isso não te deixa decepcionado? É uma coisa que as pessoas têm que pensar, né, Mauro? As pessoas têm que pensar, têm que colocar a cabeça no lugar. Eu fico decepcionada, né, porque eu sei que se não fez antes, não vai fazer agora, né? Mas dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? E se eles colocaram novamente no poder, novamente ele não vai fazer nada. E novamente o povo vai se ferrar, né? Exatamente. Quem sofre é a população. Sempre. Sempre, sem dúvidas, é a população. Quero pular para uma outra área que eu já tenho visto que você tem atuado muito nisso, mesmo sem ter mandato, né? É a questão da educação. Não dá para pensar um Brasil forte, um estado forte, um município forte, se a gente vê como vimos hoje aqui nessas matérias que mostramos aqui. Valões entupidos de coisas que o mais jovem e o mais idoso joga ali. Exatamente. Por absoluta falta de educação. A educação tem a formação de dentro de casa, né? Depois vem das escolas. A gente tem que realmente preparar esses jovens. Não deixar, resgatar eles de alguma forma, né? Para poder isso não acontecer, porque aquilo ali vai fazer mal à nova geração e a eles mesmos, né? Você vê aquele menininho que estava na beira do rio, se aquela criança topa, ela cai no rio. E aí? Então, realmente, tem que estar uma criação digna, né? Começando pelas escolas, qualificando a educação, as merendas também, que fazem parte, né? Mas, principalmente, ter um ensino de qualidade. A gente tem que investir no ensino de qualidade para essas crianças. Para a criança também, né? Isso é uma cultura, né? Isso é uma cultura das pessoas. Se eu ver meu pai ou minha mãe jogando lixo, eu também vou jogar, porque é uma cultura. Se eu ver minha professora fazendo, eu também vou fazer. Então a gente precisa ensinar nossas crianças de maneira correta. E ensinar os professores também. Tem muito isso, né? Você acha, Mauro? Tem muito professor eu vejo também. que as professoras, elas pegam mesmo nos pés dos alunos, é o que eu percebo sempre, né? Mas às vezes a criança não quer aprender e acaba fazendo errado. De repente, se existir um tipo de punição, daria certo. Hoje, dificilmente você encontra um professor, uma professora que sabe com segurança cantar um hino nacional. Não estou falando do aluno não, hein? Estou falando da professora. Porque se ela soubesse, ela seguramente ensinaria o hino nacional para os alunos. E a gente não vê em colégio por aí, principalmente na escola pública, o professor entusiasmado em ensinar. Estou falando o hino, como pode ser boas maneiras, como pode fazer aqui, o que a gente está fazendo aqui com o nosso álcool gel. Por que só agora que a gente anda fazendo tanto o álcool gel, né? Porque isso sempre foi necessário, né? Você lavar a mão. Isso sempre existiu. Lavar a mão com água e sabão. É isso, as boas maneiras. Sempre existiu. Mas só agora. Por que só agora? Porque veio de um vírus, de uma doença? É na dor que a gente aprende? Será? Não pode ser só na dor, né? Não pode. Tem que ser você querer aprender mesmo. A gente é feito de aprendizado. A gente está sempre aprendendo. A gente tem que sempre estudar e tem que sempre se aprimorar. Né? Principalmente que o mundo ele vem mudando, né? Geração a geração ele vem mudando. A gente precisa sempre estar atualizado. Isso. E para atualizar, para educar, às vezes tem que contrariar. Você não pode educar sem contrariar. Muitas vezes é preciso mudar, é preciso contrariar, é preciso experimentar. Concorda com isso? Quando é mais jovem, né, Mauro? É mais fácil, né? De criar as boas maneiras, né? O adulto, às vezes, eu acabo vendo que ele aprende mesmo porque é preciso. Mas é mais resistente, né? É um pouco mais resistente. Mas a criança, a gente tem condições de moldar, né? Ensinar o certo. Raíssa, nosso programa está chegando ao final, nós temos 2 minutos e pouco. Eu estou muito feliz em ter conversado contigo aqui no nosso Fala Baixada. Já queria te deixar um convite para que nós possamos conversar mais sobre o futuro de Nilópolis, o futuro da nossa Baixada Fluminense, porque
eu percebo e já tinha convicção que você era uma pessoa muito diferente daquela bonito de se ver, mas muita gente não conhece, né? Não conhece a Raíssa por dentro, o que ela pensa, o que ela tem em mente. E cada vez que você fala, que você opina, que você dá um conselho, dá uma sugestão, você dá porque conhece, você dá porque sabe e dá porque quer o melhor para nossa gente, não é isso? É verdade. Na verdade, eu estou tentando mostrar para muita gente que o samba tem pessoas boas, né? Tem pessoas que realmente faz acontecer, faz a diferença na vida do próximo. Porque o samba, ele me ajudou muito. O samba fez uma diferença incrível na minha vida. E eu quero poder fazer essa diferença. E ser vinda, sim, oriunda do samba, oriunda de uma família humilde, né? Mas que o samba também tem essa união, tem essa força, tem esse espírito de mudança, esse espírito acolhedor, né? E isso para mim é muito gratificante, porque no samba eu aprendi muitas coisas. A Beija-Flor, eu digo que ele é mais que uma escola de samba, ele é uma escola de vida. Muitos que convivem lá dentro sabem do que eu estou falando, né? E para mim agora, nessa minha nova trajetória, é muito importante, Mauro. Muito importante porque eu vou mexer com... Eu mexo, né, com muitas vidas e que muitas pessoas precisam da Raíssa, e eu sei disso. Precisa de um ombro, ou precisa de uma ajuda, ou precisa de uma cesta, né, da Raíssa instituição. Apesar, quero deixar bem claro aqui, que eu já estou afastada da minha instituição, né, legalmente. E aí, precisa, então, eu quero dar voz a essas pessoas, eu preciso mostrar para essas pessoas, porque tem jeito de ser diferente, do nosso município ser diferente, e olhar para essas pessoas de forma diferente. E por isso que eu coloquei toda a minha história de vida, né? E sou pré-candidata a vereadora, porque realmente eu preciso fazer mais pelo meu povo e pelo meu município de Nilópolis. Eu quero já agradecer a oportunidade aqui, tá? Porque você é uma pessoa sensacional. Como eu falei no começo do programa, você é uma pessoa que dá voz a outras pessoas que passam dificuldade. Não deixa o que está acontecendo ficar ali, só naquele canto esquecido e escondido. Não, você mostra mesmo. E eu gosto de pessoas assim, que mostram a realidade, a vida como ela é, sem maquiagem. E muito obrigada, porque você é uma pessoa que nós falamos iguais, nós falamos a mesma linguagem. Verdade. Nós falamos a voz do povo. E é isso que o mundo está precisando, de várias pessoas assim. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado, Raíssa, muito obrigado a você que está nos acompanhando até agora, aqui no nosso Fala Baixada. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda.